Tá. Então, a gente faz muitos trabalhos antipopulares aqui, né? Que são processos de autorresponsabilidade, processos de criar campo. Então, um dos assuntos hoje que o Danilo veio trazendo, qual a diferença da contenção e do limite? E são trabalhos antipopulares porque são trabalhos que a gente só consegue fazer se a gente não está preso na ilegitimidade, se a gente não está sentindo que a gente é ilegítimo. E como todos nós nascemos numa cultura que quando um nasce, a gente já é batizado de ilegítimo, fica um processo que não é simples, porque a gente realmente tem que mudar alguma coisa de base. Então, só consegue dar contenção quem não se sente legítimo, quem naquele momento não está... O que é ilegítimo? Ilegítimo é, eu preciso que alguém me legitime, eu preciso que alguém fale se eu estou certo, se eu estou errado, se você concorda ou não. Ou a sensação, eu preciso ser alguém, eu preciso ser útil, eu preciso colar a minha existência em alguma profissão, em algum título, em algum cargo, para ter a sensação de que faz sentido a minha vida. E a ilegitimidade traz todas essas questões. Então, todo mundo se reconhece ilegítimo? Então, a gente vai conseguir trabalhar na contenção se a gente conseguir sair da ilegitimidade, porque senão a ilegitimidade já é um próprio limite. Então, só deixa eu fazer um resumo dessa perspectiva. Limite é o seguinte, eu tenho um limite, então eu ofereço esse limite para o outro ou para o ambiente. Eu sou vegetariana e eu ofereço um limite para a refeição, que é não pôr carne. Então, eu estou pondo o meu limite. Não é certo, não é errado, mas é um limite. Então, limite é quando vem da minha experiência, vem do meu estado, e aí eu coloco para o outro. Então, eu posso estar cansada, é o meu limite, eu estou colocando esse limite. Eu acho que isso é errado, é o meu limite. Eu acho que isso é certo, é o meu limite. E contenção é quando alguma coisa que existe está vazio de tudo, inclusive de limite. Existe alguma coisa, não é um vazio qualquer, existe alguma coisa, que é bem o que a gente faz com a vacuidade. Então, existe ali algo, por exemplo, uma escola. Existe uma escola. Quando eu reconheço que não existe escola da maneira que a gente acredita que existe, eu começo a criar uma contenção. Se eu tenho uma escola e eu trago para ela os limites da escola, por exemplo, aulas, MEC, currículo, professor, aluno, tudo isso dá limite. Contenção é ter uma escola que não tem nada, uma escola sem escola. Aí eu crio uma contenção. Então, eu vou colocar como sinônimo agora. A contenção é o vazio das coisas, a contenção é a vacuidade das coisas. Então, quando eu me relaciono com o outro, se eu tiver em vacuidade, eu consigo dar uma contenção. Porém, a vacuidade é uma meditação que, quando a gente medita, a gente não está pensando em nada. A gente não se relaciona em vacuidade, a gente se relaciona com o eu. Então, eu estou chamando de contenção o que seria a vacuidade em relação. Vê se fica claro isso. Se a gente vai meditar na vacuidade, como a gente vai fazer amanhã à noite com a Cuca, a gente medita, Vocês já meditaram na vacuidade? Tá. A gente medita, essa meditação vai dar essa sensação de vazio, de que não existe um eu, não existe um corpo, vai dar essa sensação de vazio, e quando eu fico ali meditando, eu fico no vazio, não fico pensando em coisas, não fico me relacionando. Aí a gente volta e já está com um eu mais baixo, né? Um perfil mais baixo, já não está com um eu assim, egóico. Porém, quando eu estou então em relação, eu não estou na vacuidade. Quando eu estou em relação, eu estou no limite ou na contenção.
Se eu consigo esvaziar o limite, eu entro em contenção. Então, para a gente conseguir trabalhar nisso, a gente precisa estar na legitimidade. Por quê? O que segura o limite? A sensação de segurança, a sensação de busca de legitimidade. O meu limite é esse porque até aqui eu me sinto sendo reconhecida, até aqui eu arrisco, até aqui eu sei que tal pessoa vai gostar de mim. Então, a contenção, ela não acontece se eu estiver no meu limite de ilegitimidade, porque senão eu vou me sentir muito indefesa, muito insegura. Veja para quem já está acompanhando nossos encontros se faz sentido isso. Está dando para acompanhar o raciocínio? Então, para a gente trabalhar a contenção, que é um pedido que o Danilo fez e outras pessoas também fizeram. Se a gente vai trabalhar em contenção, a gente vai ter que tocar na ilegitimidade de uma maneira um pouco mais apertada, assim. Ficou claro o que é o ilegítimo? A busca de legitimidade? Sim? Então tá. A gente vem falando de criar um novo ser humano, porque o ser humano que pensa de maneira dualista e o ser humano que pensa e que sente a ilegitimidade, ele não vai conseguir entrar nesse campo que a gente está criando de vacuidade, de contenção e etc. Acontece que não existe a possibilidade de a gente pegar nessa perspectiva alguém e fazer essa pessoa virar legítima. A gente até tentou com o Newton. A gente pegou o Newton na jornada e falou todas as coisas lindas que a gente sabe dele, por natureza. E aí, 5 minutos depois, o Newton já duvida se aquilo era mesmo verdade. Não tem como eu legitimar, eu falar, você é capaz, você é bonito, você é bacana, você é uma pessoa especial, você é um bom professor. Não tem como eu convencer o outro de que ele é legítimo. Porque a legitimidade não é ser alguma coisa. A legitimidade é justo simplesmente ser e não ser alguma coisa. Tudo bem? Então tá. Para então eu encontrar legitimidade, eu preciso desinvestir a ilegitimidade. Eu preciso deixar de ser ilegítimo. E não ser legítimo, mas deixar de ser ilegítimo. Para eu deixar de ser alguma coisa, essa coisa tem que vir à tona. De alguma maneira eu preciso acessar, de alguma maneira eu preciso saber pelo menos qual é o tom dela. Não preciso nem saber todas as coisas, mas qual é o tom. E aí que é o problema, aí que vem a dificuldade. É quase como se a gente precisasse realmente reconhecer o pior do ser humano para a gente poder se libertar desse ser humano que a gente está apostando que não precisa mais existir. E reconhecer qual é o pior do ser humano é reconhecer em nós e nas pessoas que a gente mais ama e mais próximo da gente qual é o pior do ser humano. Só que isso tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser feito já com uma certa caminhada, porque senão a gente cai no niilismo, a gente pode cair na depressão, a gente pode cair numa negação, a gente pode desacreditar. Sabe quando a gente ouve alguém falar assim, o ser humano deu errado? O ser humano é nada disso, né? O ser humano, ele não é o que deveria ser. E aí a gente fica tentando, para se salvar, a gente fica tentando achar alguma coisa boa no ser humano. Por exemplo, o ser humano é resiliente, o ser humano sempre tem alguma coisa boa em nós que é para poder compensar tudo aquilo que a gente acha que está dando errado. Eu vou arriscar um exercício aqui, barra pesada, que é realmente a gente reconhecer o pior de nós. Mas assim, o pior mesmo. Eu acho que a gente tem campo para isso, acho que a gente tem estrutura. Ou ficar todo mundo deprimido junto, ou a gente vai dar o próximo passo, que é quando eu reconheço, isso vem à tona e eu posso ver qual é a vantagem disso e eu posso deixar isso entrar num outro fluxo, né?
Então tá. Vocês acham que a gente está preparado? Vamos fazer esse exercício de reconhecer o nosso pior? Tá. Tudo bem? Então tá. Tudo bem aqui? Podemos? É que o pessoal que está vindo aqui, eles não estão acostumados com as práticas, então é bom que a gente está ao vivo. Então tá. Pensem, cada um, principalmente se você tem alguém muito... Começa a pensar com alguém muito próximo de você. Alguém que você ama, alguém próximo. Então, companheiro, companheira, filho, filha, irmão, não sei. Alguém que seja muito próximo e realmente encontre o pior dessa pessoa. No sentido assim, reconheça que essa pessoa está vivendo, às vezes, numa ilusão, que essa pessoa está te perturbando, que essa pessoa está se mentindo, está mentindo para ela mesma, está presa numa grande ilusão. Vamos pensar assim, olha, um pouquinho antes, vamos dar um passinho para trás. Se a gente vê alguém jogando no videogame, jogando no computador, um tipo de jogo The Sims, por exemplo, e essa pessoa começa a achar que aquilo é a realidade dela, ela começa a sofrer por causa daquilo, ela começa a acreditar naquilo, ela começa a ficar viciada e aquilo vira a vida dela. Quando a gente vê de fora essa pessoa fazendo isso, a gente, se é uma pessoa muito querida, muito próxima, a gente toma alguma atitude. A gente pede para a pessoa ficar atenta que ela está entrando numa loucura, né? Quando a gente vê, por exemplo, um torcedor de futebol fazer com que aquele time, aquela situação vire a vida dele, a gente também pode começar a se preocupar e, de repente, conversar com a pessoa sobre isso. Estão me entendendo? Né? Tá. Aqui a gente está dizendo que está todo mundo enroscado numa grande ilusão, que a vida é da maneira que a gente acha que ela é. Que a vida é esse jogo que a gente já, de uma certa maneira, estabeleceu, que é procurar uma profissão, ser alguém na vida, ter uma missão, preparar os alimentos, comer certas coisas, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer as compras, enfim, ter relacionamentos intermediados por contratos. Esse é o jogo, todo esse jogo que é o jogo da vida, a gente colou nele. E a gente acredita que é assim que é. E por acaso a gente vai arriscar dizer que isso é uma grande ilusão, que a gente está viciado num jogo igual The Sims, igual um jogador, um torcedor de futebol. A gente está acreditando num jogo que realmente não é bem assim. E aí a gente vê pessoas ao nosso lado sofrendo por causa disso. Então eu vou voltar ao exercício. Pense em alguém querido, seu, muito próximo, e que você tenha uma influência sobre a pessoa e a pessoa sobre você, e veja que ela está iludida em algum jogo particular que faz parte desse jogo inteiro. Então, por exemplo, ela está sofrendo porque ela não encontrou a missão dela, está sofrendo porque ela não se acha importante, a pessoa está sofrendo porque não se encaixa na vida, está sofrendo porque não ganha dinheiro. Enfim, é um sofrimento que tem a ver com um grande jogo, porém ela está escolhendo partes desse grande sofrimento, desse grande jogo para sofrer. Então, escolha alguém próximo de você, mas que ainda não seja você, e veja essa pessoa sofrendo por uma ilusão. Que se você pudesse tirar ela dessa ilusão, através de falar, de explicar, você até teria o que falar, mas parece que é impossível tirar essa pessoa, por exemplo, da ilusão de que ela é um fracasso, de que ela não é um sucesso, de que ela é insegura. Todo mundo conseguiu encontrar? Tá. Agora,
pensa assim, tenta encontrar qual é a grande vantagem dessa ilusão, de viver essa ilusão. Qual é a vantagem desse sofrimento? Qual é a vantagem que você vê nessa pessoa por ela estar sofrendo essa ilusão? Essa vantagem tem a ver com proteção, tem a ver com força para a criação, tem a ver com individualidade ou qualquer outra coisa que vocês descobrirem aí. Qual é a vantagem? Alguém descobriu qual é a vantagem? Para a gente pegar um exemplo. Qual é a vantagem? Segurança. Vegeta está falando aqui, a vantagem é a pessoa estar segura, né? Alguém mais assim consegue perceber qual é a vantagem? Tem uma garantia. Tem uma garantia. Tá certo. Tá dando certo. Ah, tá do lado certo. Quem mais consegue descobrir? Eu aqui, ó, a pessoa se sente é uma confirmação de que ela é necessária. Confirmação que ela é necessária. A Leandra colocou individualidade e proteção. Danilo ia falar. Fala, Danilo. Atenção. Atenção. Chama atenção. É complicado. Percebe a atenção? Tem um problema para pensar. Bem. Tem um problema para pensar e dá sentido para a vida. Autoestima. Autoestima. Chama atenção. Fala, Danilo, você ia falar? Cômodo. Cômodo. Cuidado. Recebe cuidado. Fala, Kátia. Reconhecimento. Reconhecimento. Então, a gente vê que essa pessoa querida está vivendo alguma situação ilusória desse grande jogo porque recebe alguma coisa em troca, né? Tem uma vantagem. E não é uma vantagem qualquer. É atenção, é amor, é reconhecimento, é proteção. Então, tá. O negócio é o seguinte, é essa pessoa perder essa vantagem. Imagina essa pessoa perdendo essa vantagem. Ela perdendo a vantagem da proteção, da segurança. Dinheiro também, né? É uma vantagem. É que não é o dinheiro diretamente, né? A Carol falou dinheiro. Mas é a segurança que dá o dinheiro, porque o dinheiro em si não te dá nada. O poder, né? Então, essa pessoa vai perder. Imagina ela perdendo. Ela perde. Perde isso. Perde. Para de chamar atenção. Para dessa segurança. Então, imagina essa pessoa perdendo isso. Quando essa pessoa conseguir imaginar essa pessoa perdendo isso, ela abre mão disso. Quando essa pessoa abre mão disso, veja qual é a sua sensação em relação a ela. Ela abriu mão do poder de buscar segurança, do controle, da garantia, de chamar atenção. Ela abriu mão disso. Vê qual é a sua sensação. Você se aproximou mais da pessoa ou você se afastou? Eu me aproximei. De uma maneira geral, a gente se aproxima. A gente se aproximou da pessoa porque ela perdeu isso. Ela abriu mão dessa vantagem, que até então parecia uma super vantagem, né? Se não tem essa vantagem, saiu desse lugar. Para que ela continue esse lugar sem vantagem? Ela sai desse lugar e a nossa relação com ela aproxima ou se afasta? Muda. Mas muda de uma maneira de aproximação. O Fábio está aqui falando que muda a relação, né? E aí eu quero ver se alguém tem a sensação de que você se afastou, de que essa pessoa, então, ela vai ser menos importante na sua vida, ela não vai ter mais sentido, porque aquilo que ela estava usando para se valorizar como vantagem, ela está abrindo mão. Então, eu queria ver se alguém tem a sensação de que essa pessoa perdeu valor. Perdeu valor. Se ela perdeu canal, conexão, encontro com você. Não, mas para algumas pessoas
envolvidas nesse universo perderam. Eles sentiram que você não é mais peça dessa engrenagem. Mas para você, que é uma pessoa querida, lembra? Eu pedi para escolher alguém querido. Essa pessoa perdeu valor? Não. Então tá. Então ela abriu mão da vantagem e você parece que ficou mais próximo dela de uma maneira geral. Agora, ela vai perder a questão que você viu nela. Ela vai perder aquilo que você viu nela, que ela está presa, o jogo que ela está preso. Insegurança, medo. O que mais vocês encontraram na pessoa? Mas aí a gente partiu no pressuposto de que a gente também não está neutro nisso, né? Porque eu posso falar que perdeu tudo, enlouqueceu, então não está mais organizado. A gente está neutro nisso. Então a Carol tá aqui colocando como é que a gente está nesse jogo. A gente está neutro. A gente está vendo agora essa pessoa querida perder o problema. Ela perdeu o problema. Ela perdeu a irritação, ela perdeu o medo, a insegurança, a falta de amor próprio, a depressão. Ela perdeu isso. Ela perdeu o pior. Porque ela não precisa mais, porque ela já não tem mais a vantagem disso. Qual é a nossa sensação em relação a essa pessoa que perdeu isso? Alívio, né? Duvido que alguém vai falar assim, droga, ela perdeu aquilo que fazia eu dominar, ela perdeu aquilo que fazia ela ser a coitadinha e ela é uma ameaça para mim agora, ela se libertou, então agora ela vai me ameaçar. Não passa por aí. Perceberam isso? Tiveram essa experiência? Tá, agora a gente vai fazer com a gente mesmo. Agora a gente vai reconhecer aonde a gente está preso nesse jogo, ou pelo menos escolher uma das coisas que a gente está preso nesse jogo. Nesse grande jogo da ilusão da vida, que é um jogo que nos dá insegurança, medo, nos dá uma sensação, às vezes, de vontade de fugir, às vezes dá uma vontade de... que mais? Qual é o nosso jogo? Onde a gente está? E ele vai ter a ver com busca de legitimidade. A gente está buscando com esse jogo ser legítimo, ser alguém importante, alguém útil, alguém que está sendo visto, que está sendo reconhecido. Então faça a escolha em você. Fizeram? Agora percebe qual é a sua vantagem. Qual é a vantagem aonde você se engancha aí no jogo? Qual é a vantagem? Que, de novo, ou você está se protegendo, ou está chamando atenção, ou você está sendo cuidado, ou você está no poder, ou você está se protegendo, ou com força de ação. Percebe a sua vantagem de ficar sustentando um jogo ilusório. Percebeu a vantagem? Abre mão da vantagem. E uma vez que você abriu mão da vantagem, provavelmente você vai sentir um alívio. E agora arrisca, neste momento, perder a ilusão. Perder aquilo que te prende no jogo. Neste momento, perde. O medo, a insegurança, aquilo que te prende no jogo, que a gente vê como negativo, mas que a gente logo cola numa vantagem, aí a gente vê como positivo, então a gente vai ter na manutenção. Conseguiram fazer? Qual é a sensação? Conseguiram? Qual é a sensação? Que é de calmaria, assim.
Uma leveza, uma calmaria. Tá, agora é que vai começar o jogo, tá? Agora que a gente entrou nesse... Todo mundo entrou nesse estado assim de falar... Newton, leveza. Tá, agora que você está nesse estado, que você está com mais contenção e menos limite, o que aconteceu agora? Agora você entrou num estado de mais contenção e de menos limite. Entre em contato com a sensação física, corporal. E agora que você está com essa sensação corporal, usa essa sensação para pensar. Usar essa sensação para pensar é começar a criar pensamento. Eu vou pedir para alguém arriscar abrir o microfone e criar um pensamento. E quer dizer o quê? Começar a falar a partir do que você está sentindo sem saber o que você vai falar ainda. Você começa a falar a partir do que você está sentindo e você não sabe o que você vai falar. E aí você vai falando e criando esse pensamento. Em relação a esse grande jogo que a gente está jogando e que é uma grande ilusão, mas que a gente já tem muitas vantagens para abrir mão dele. Posso falar? Por favor. Eu sinto plenitude, sinto leveza, mas esse é um sentimento interno. Mas o momento de me colocar na vida, que é esse agora que eu estou falando, começa a queimar aqui dentro. Assim, vem uma sensação de, tá, e agora? O que eu faço com isso? Como eu vou ser em relação aos outros, que são vocês, no caso, que estão me vendo. E esse improviso de me colocar sem saber como eu vou me colocar, ou o que eu vou falar, ou de acelera, assim, meu estado físico é um estado quente, de vibração, vem muita energia, assim. Eu me sinto potente. Ao mesmo tempo que eu me sinto potente, eu não tenho, falta alguma coisa, mas não é uma falta que não falta, porque está tudo aqui, e tudo pode ser. Enfim, acho que eu falei o que eu queria. Essa sensação, Tina, no corpo, é a sensação que a gente começa a sentir e chamar de intensidade. A gente raramente, quando vai falar alguma coisa, a gente fala desse lugar. A gente geralmente fala explicando, justificando, exibindo conhecimento ou reclamando. E esse lugar a gente vai chamar de pensamento. É assim que eu penso, e aí você reclama alguma coisa. É assim que eu penso, e aí você exibe um conhecimento. E, na verdade, esse pensar nessa perspectiva, ela só acontece quando a gente cria. E para entrar em estado de criação, você precisa ter uma sensação corporal, uma sensação dos seus sentidos, uma percepção que vem de você. Porque a gente vem falando aqui dos nossos encontros, que está chegando na hora da gente transbordar os nossos processos, os processos que a gente faz em nós, para poder gerar algum tipo de ação social. E essa ação social eu tenho focado bastante na possibilidade de ser numa escola, mas é claro que ela vai estar aberta a todos os transbordar de cada um. Porém, esse transbordar não vai acontecer se ele vier de um conhecimento, se ele vier de um lugar que a gente domina, de um lugar de uma constatação, de uma reclamação, de um ativismo. Ele vai vir de uma experiência pessoal, de uma experiência sensorial.
E essa experiência sensorial, ela só acontece na contenção. Ela não acontece no limite. Porque o limite te coloca já em estado de dizer aquilo que você já sabe de uma maneira mais fluida ou menos. Mas esse pensamento, ele é criado conforme você vai falando. Ele é criado conforme você vai pensando. Pensamento é algo criador, pensamento não é algo representante, reprodutor. Você quer falar, Lívia? Sim, porque com esse exercício agora, o que me veio foi que uma mesma coisa eu posso sentir como sendo um limite ou como uma contenção. E quando eu sinto como uma contenção, abre um espaço de criação tão grande, uma mesma coisa que anteriormente é um limite, que não tem nada, que me prende, que me, né, que limita mesmo. E é bem interessante, porque na verdade é como a gente, é o nosso estado mesmo, né? É uma mudança de estado. Você se sentir leve, onde tudo se abre, né? Assim, onde quando a gente se sente nessa leveza, a contenção ela aparece ali como sendo, tipo, não sei se eu consigo explicar, mas aí eu volto rapidamente a olhar para aquilo que eu coloquei como sendo um limite, até para a pessoa, né, que eu tive que visualizar, e eu penso, não é a situação em si que é limitante, né? É a minha relação com a questão. A gente já tem um preconceito de que aquilo me limita. Por isso que às vezes você sai de uma prisão para outra. Porque é o seu estado, né? Como a gente se relaciona nisso tudo. É muito bom isso, assim. Tipo, meio que acordar para isso, assim. Foi muito bom esse sentimento, assim, perceber isso, assim. É isso. E isso não é uma coisa que dá para ficar fixo em nós. Isso é uma coisa que a gente vai precisar o tempo todo reconhecer os limites, a vantagem desse limite para então produzir a contenção. E isso não é um processo racional, isso é um processo emocional. A criação de pensamento, ela precisa integrar a razão com a emoção, senão a gente não cria pensamento. Quando eu estou na razão, quando a gente pega e fala assim, essa pessoa é muito racional, ela está muito racional, eu vejo muita gente falar, eu para viver um processo emocional, um processo corporal, eu tenho que deixar a razão fora. Eu, que aposto na integração, eu acho isso um desperdício tremendo, porque a razão é uma valência humana e ela pode ser completamente integrada ao invés de ser destituída. E quando a gente fala, eu estou sendo racional, eu estou sendo muito emocional. Porque eu estou sendo racional porque eu estou com medo, e medo é emoção. Eu estou sendo racional porque eu estou insegura, insegura é emoção. Estou sendo racional porque eu estou com raiva, estou sendo racional porque eu estou... Enfim, se eu estou sendo racional é porque eu estou sendo emocional. E eu uso a razão para explicar a emoção, só isso. Não tem criação de pensamento, não tem criação de contenção. Então, a integração é quando eu reconheço que eu sou um ser emocional e que eu uso a razão de uma maneira muito desperdiçada, que eu uso a razão para ficar justificando, explicando ou reclamando sobre a emoção, que me ativa o tempo todo. E criar pensamento é quando eu integro a emoção e a razão de uma maneira que eu começo a criar pensamento. A gente vai desenvolver isso depois mais a fundo, mas o que eu queria hoje iniciar esse processo que eu prometi ser um processo antipopular e difícil,
é porque ele parte do reconhecimento do pior e quando reconhece o pior, integra. Então, vou dar 2 exemplos. Uma coisa fora da gente e outra uma coisa em nós. Então, se eu quero entrar numa escola e gerar um espaço de contenção, eu vou reconhecer ali todos os limites da escola. Aí eu vou reconhecendo os limites daquela escola, vou vendo a vantagem desses limites, abro mão da vantagem, encerro o limite e a contenção vai acontecendo. E aí eu vou me dar conta que escola não é parede, não é tijolo, não é currículo, escola não é móvel, escola não é planejamento. Aí eu vou ver que escola não existe. Mas eu tenho ali um espaço que eu esvaziei. Um espaço que era um limite e que virou uma contenção. Eu tenho uma casa, eu tenho um prédio, eu tenho um espaço ali. E nesse espaço agora, de contenção, ele está aberto para infinitas possibilidades. Mas olha só, eu precisei abrir mão de tudo aquilo que sustenta a escola para então poder criar alguma coisa ali. Até algumas pessoas já conseguem, de uma certa maneira, confiar nisso. Porque eu estou falando de escola e para algumas pessoas a escola já também não faz mais sentido. Mas aí a gente vai ter que perceber que para essa escola existir na contenção, e como a escola não existe, precisa ter um ser humano ali fazendo essa contenção. Logo, esse ser humano, ele também vai ter que ser o ser humano da contenção e não do limite. E aí, igual a gente fez com a escola, é começar a deixar vir, a reconhecer o pior desse ser humano. E quando eu reconheço o pior desse ser humano, eu vou reconhecer qual é a vantagem de ser esse pior. Eu, pessoalmente. Qual é a vantagem do meu pior como ser humano. Mas aí eu tenho que reconhecer esse pior, tenho que reconhecer o egoísmo, tenho que reconhecer a ignorância, reconhecer a ilusão, o apego, tudo isso que a gente não gosta muito de reconhecer, porque mostra que a gente não caminhou muito depois de tanto tempo trabalhando, né? Mas aí a gente reconhece tudo isso, e não é um reconhecer que você vai ficar se martirizando, ficar buscando, é um reconhecer no sentido de que quando você vê isso no outro, você sabe que está em você. É um reconhecer que quando você sente alguma coisa, você sabe que está dentro de você o limite. Precisa buscar, ele vem te encontrar o tempo todo, através dos outros, através das suas sensações. E quando encontrar aquilo, não ter medo de falar, esse é o meu pior, isso sou eu, e isso é o meu pior. E esse meu pior, ele tem uma vantagem. Então, vai atrás da vantagem. Essa vantagem, de novo, proteção, poder, eu chamo atenção, eu sou cuidado, seja o que for. Deixa vir à tona a vantagem de sustentar o seu pior, abre mão da vantagem. Você viu que abrir mão da vantagem é um alívio. Daí perde o limite. Perde o limite. Só que você não está perdendo o limite para ficar sem limite. Você está perdendo o limite para entrar na contenção, para entrar no vazio. Mas não um vazio qualquer, um vazio de uma existência. O vazio de uma existência é onde moram as infinitas possibilidades. E então você entra em relação criando pensamento e não mais exibindo os seus limites através do conhecimento, através do certo e errado, através da dualidade, através da sua emoção desconectada da sua razão, da sua emoção translocada, que você reage emocionalmente, depois tem que usar a razão para justificar, e essa dualidade fica desintegrada e fica uma destituindo a outra, né? Nesse momento que a gente consegue entrar em contenção, a gente integra razão e emoção. Então, você não fica nem um ser racional e nem um ser emocional, você fica um ser íntegro.
E aí você vai criar pensamento. Então não vai mais fazer sentido você ficar dizendo o que você pensa, o que não pensa, dizendo aquilo que se justificando, se requalificando, se classificando. Não vai mais fazer sentido, porque naquela hora você vai criar um pensamento. E nessa criação desse pensamento vai surgir, igual a Tina arriscou, igual a Lívia arriscou, vai surgir uma criação. Uma criação que é posta em palavras, você tem todo um vocabulário que não está limitado a como você conheceu ele. Você tem um vocabulário que agora vai estar a serviço da sua criação. E se não der conta o vocabulário, você inventa palavras. Guimarães Rosa fez isso lindamente e a gente pode também. Então, esse reconhecimento geral, por exemplo, hoje eu posso dizer que eu consigo facilmente pensar em mim, em todos os meus amados e até todos vocês, que a gente está num percurso juntos, eu consigo me olhar e olhar a todos e ver o pior de nós todos. É muito claro isso. E esse pior tem muito a ver com essa ilusão que a gente está jogando juntos. E aonde cada um vai se enganchando nessa grande ilusão. Aí tá. Aí é muito chato essa primeira parte de ver o seu pior e o pior de todo mundo, porque aí dá vontade de desistir de tudo, deitar e chorar. Aí dá vontade de partir para a ignorância ou dá vontade de fugir, né? Mas aí você aguenta um pouquinho e fala, tem uma vantagem, que a gente está tão ruim assim, tem uma vantagem esse pior em cada um de nós. E essa vantagem é uma proteção, é um chamar a atenção, estou num lugar, é uma busca de legitimidade, que vai ser, no fundo, vai ser isso, de todos nós. A gente está buscando legitimidade para viver nessa sociedade, nessa cultura que é uma ilusão, que é um jogo ilusório. Mas que todo mundo sustenta junto, então fica difícil a gente reconhecer, né, esse jogo ilusório. Então vai pegando coisas pequenas primeiro. Coisas pequenas como as nossas certezas, a nossa vontade de impor o nosso desejo, ou a nossa vontade de colar no conhecimento, ou de colar nas soluções, ou de ficar reproduzindo. Vamos achar melhor. Dando o exemplo da escola, vamos achar a melhor coisa para fazer dentro da escola, vamos achar o que é bom fazer na escola, vamos achar algo que realmente as crianças fiquem felizes. Então, quer dizer, a gente não quer a contenção, a gente não quer o vazio, a gente quer logo um limite mais bacana do que o limite chato, que já não funciona mais. Aí a gente troca um limite pelo outro. Então, enquanto a gente não reconhecer que nós somos prisioneiros dos nossos limites, esses limites são grandes vantagens, a gente só vai ficar trocando de prisão. A gente não vai sair desse jogo de limite. Fala, Carol. Eu acho até que reconhecer qual é o meu pior é mais fácil do que eu abrir a mão da vantagem. Isso eu não saberia fazer. A Carol está dizendo que é mais fácil reconhecer o pior do que abrir mão da vantagem, né? Para mim, está sendo extremamente dolorido reconhecer o pior, porque eu sou uma pessoa muito otimista. Então, eu sempre vejo assim, o ser humano encantador. Eu tenho uma clareza que o ser humano é o meu assunto preferido no mundo. Não, nem chegar perto de assuntos como animais, como natureza. O ser humano é o meu preferido. Então, achar o pior do ser humano, para mim, está sendo bem dolorido, porque assim, o meu preferido foi revelado como algo realmente patética, a palavra que me vem, ou ilusório, ou infeliz, ou enganador. Então, é o seu assunto preferido e você chegar nesse nível é difícil, né? Mas tudo isso tem uma vantagem. A vantagem é o quê? Jogar esse jogo.
A vantagem é que a gente está jogando um jogo que a gente conhece, já tem uma certa comodidade dele. Aí vem o que a Carol falou, aí é difícil, abre mão de jogar esse jogo. Ah! Como assim? Vou abrir mão de jogar o jogo que está todo mundo jogando junto? Porém, como a gente está fazendo isso internamente, você arrisca abrir mão mesmo. Tá? Eu abro mão de jogar esse jogo. Abre mão assim, é só para você, é só nesse momento, é só nesse minuto. Você não precisa abrir para amanhã ou daqui a uma hora. Abre mão agora desse jogo. Então vai lá, abre mão. Continua abrindo mão. Você não está abrindo mão para sempre. Você pode voltar a colar nele, tá? Então só experimenta por alguns segundos, abre mão desse jogo. Conforme o jogo é muito grande, tem muitas camadas. Então vai abrindo mão. Vai abrindo mão. Você vai sentir no corpo a diferença. Você vai sentir no corpo um alívio, uma certa... Nesse momento não vai passar dúvida, não vai... Porque você está aqui num lugar protegido, cada um está aí no seu espaço, a gente está aqui no meio do nada. Então, abre mão desse jogo, seja ele qual for. Deu para abrir, Carol? Tá nessa? Então, brinca. Brinca que você abre mão. E agora, perde o limite. Eu perco o limite. Eu perco aquilo que me limita, que limita a vida, que limita as relações. É uma sensação física quando você perde. Muito bem, agora que você abriu mão da vantagem e perdeu o limite, você está em contenção. Seja por alguns segundos, seja algum pedaço seu, existe uma contenção aí. Percebe essa contenção, como ela é viva, como ela faz o seu corpo ter uma certa temperatura, ter uma certa sensação. Aquilo que a Lívia estava colocando, a Tina também. Isso é contenção. Como você sente, Carol, essa contenção? Eu senti que eu tenho mais tempo livre. E no físico, qual é a sensação física da contenção? Busca a sua sensação física. Física. Bom, deu uma paz. E acho que o físico é realmente parece uma brisa batendo no rosto, assim, tipo... Ela está sentindo essa brisa batendo e uma sensação de paz. Então, vai buscando sempre a sensação física nos seus sentidos. E aí, entre em relação com esse físico. Entre em relação a partir do contato com o físico, com os seus sentidos. Não bloqueie o seu corpo, não bloqueie a sua percepção. Então, quando você for entrar em contato Aqui a gente está numa situação muito imaginária. Mas quando você fizer... Agora você pode, por exemplo, volta... Eu que estou fazendo a contenção do jogo da vida, eu vou voltar a pensar na vida. E cada um volta a pensar naquilo que você quer o seu limite antes. E aí, quando você volta a pensar nisso, com essa experiência física, com essa abertura dos seus sentidos, você entra em criação. Você começa ou através da fala, ou através da ação de movimento, ou através da escrita, ou através de um insight, ou de uma experiência relacional. Você experimenta o campo de criação dessa contenção que você está nesse momento. E aí, deu para acompanhar? Seria quase como eu conseguir chegar num estado meditativo e ter a memória de como eu fico nesse estado meditativo e num momento estressante eu lembrar... Então, eu não sei se vocês conseguem ouvir a Carol, mas é muito boa a questão, porque parece que você entra num estado meditativo e parece que você encontrou um lugar. Então, quando você entrar em estresse, a vontade que tem é de voltar para esse lugar.
esquece. Esse lugar não existe. Esse lugar é uma contenção. Se eu voltar para esse lugar, já há um limite. É uma encrenca, né? Então, o que eu preciso começar a realmente desinvestir? Nas vantagens do limite e nos limites que aparecem. Então, quando aparecer um estresse, é aquele limite agora. Não é o estresse. O estresse é um efeito do limite. E qual é a vantagem do estresse? Aí você vai encontrar. Ah, com estresse eu ponho tudo para fora, não fico guardando tudo. Tá, uma vantagem. Abre mão dessa vantagem. Aí abre mão do limite, entra em contenção. Entrou em contenção, você entrou no estado criador. Nesse estado criador, você não vai ficar falando em nome de ninguém. Você não vai ficar falando em nome do ponto de inflexão. Você não vai ficar falando em nome de um ponto de inflexão, o nome desse encontro. Você não vai ficar falando em nome de ninguém. Em nome do Manishi, esse nosso querido parceiro indiano, em nome de Nietzsche, em nome de Spinoza. Você não vai falar em nome de ninguém. Você vai entrar em estado de criação onde você é responsável por aquilo que está falando. E isso a gente nasceu dotado dessa possibilidade. Então não existe absolutamente nada nessa perspectiva que eu vou encontrar fora. O que eu vou encontrar fora é uma composição e não o meu estado de criação. Eu não vou encontrar o meu estado de criação num exercício, numa fala, numa prática, na experiência de alguém. Isso eu vou compor. Eu só vou encontrar meu estado de criação em mim, nos meus sentidos. E os meus sentidos estão totalmente entupidos pelos meus limites. E os meus limites estão entupindo o meu sentido porque eu tenho uma vantagem com isso. Melhor sentir o limite do que o sentido. Porque o limite me dá uma certa referência, né? Nós somos os reis da referência. Fala, Lívia. O que me veio agora nesse final que você falou é que, na verdade, a gente carrega, né, a gente, né, aprendeu, foi ensinado a ter pensamentos limitantes. E aí que está o ponto, né? O nosso pensamento limitante, ele já, né, ele é como se ele fosse o rótulo dos sentimentos, né? E daí que fica esse, né, a gente ver com esses pensamentos limitantes. Então, entrar em contenção e daí nesse lugar criar pensamentos integrado com o sentimento é a chave da gente desaprender, né, esses pensamentos limitantes que a gente carrega, né? São automáticos mesmo, né? Mas me veio isso porque eu lembrei que existe um programa chamado Fronteiras do Pensamento, né, que é um encontro que acontece. E gente, é a coisa do pensamento limitante, né? Um pensamento me limita e eu vejo, daí tudo que eu vejo fica em virtude desse pensamento, né? Então, isso, eu não estava compreendendo quando você falava de criar o pensamento a partir da contenção, mas agora parece que era isso. É isso, é isso. Quando eu estou na contenção, eu abro mão da segurança do limite. E o limite é referência, o limite é moral, o limite é o certo e errado, é o saber, é o conhecer. Então, nossa, eu vou abrir mão daquilo que me garantia, né? E é por isso que eu digo que quando a gente entra numa contenção, por exemplo, de um espaço como uma escola, não tem a mínima possibilidade de existir ensinamento, porque o ensinamento é a transmissão de um limite. E aí, quando a gente fala não tem ensinamento, a gente fica meio tonto, porque a gente tem uma grande vantagem com o ensinamento. Então, tem que ir lá olhar qual é a vantagem, abrir mão da vantagem para abrir mão do limite. Então, eu vou
Se alguém tiver mais alguma coisa para... Ana. Oi, pode falar. Ana? Sim. Eu acho que essa é uma coisa muito incrível, Ana, que eu vou dizer que está a olhar para o pior, não é? Do ser humano, e no pior do ser humano conseguiu criar uma prática com tanto amor, com tanta potência mesmo para outras possibilidades. A sério, que é inacreditável que tenha feito isto. A sério, conseguir olhar para o pior e transformar e criar uma coisa com esta força, para todos nós, só me apetece bater palmas. É o que me apetece fazer. A sério. É lindo. Então, mas isso só é possível com a contenção, Joana. Só é possível porque, assim, sem a contenção, sem entrar num vazio, realmente não tem a mínima possibilidade de você conseguir justificar essa encrenca humana que nos tornamos. Mas com a contenção, parece que tudo ganha infinitas possibilidades. E aí dá mais um respiro. Eu sinto que o trabalho mais delicado é isso. A gente não continuar dando sobrevida àquilo que realmente tem que deixar morrer. E a gente não vai criar um novo ser humano. A gente tem que deixar de ser o velho ser humano. O novo ser humano vai ser o que estava sempre aí o tempo todo. Mas tem que deixar de ser o velho. E para deixar de ser o velho, tem que reconhecer que velho é esse. E as vantagens dele. Então, a Cuca chegou agora. Não sei se estava antes, Cuca. Que na verdade a gente já está terminando. Não sei se você sabia que é às 3. Eu tinha me equivocado lá da primeira vez que eu anunciei. Que eu pus, mas é que aí, senão eu atraso um compromisso com as meninas. Então, a gente ficou a terça às 3, sempre, tá? Mas amanhã vai ser muito importante a gente ter uma meditação da vacuidade para dar um pouco mais de rede de apoio para esse processo, porque contenção e vacuidade, elas são prima-irmãs. A vacuidade é a meditação que nos dá a experiência desse vazio, e a contenção é o vazio da coisa em relação. Então, a gente sai do estado meditativo e entra em relação pela contenção. Ficou mais claro, Danilo? Ficou, Ana, ficou bem mais claro. Agora, eu acho que é uma questão de vivenciar essa experiência em sala de aula, mas só de perder, parece que abriu um campo, assim, de que realmente não existe a sala de aula, né? Sei lá o que existe, assim, é criar o campo, que também não é qualquer coisa, e esperar que o negócio aconteça, pelo menos eu senti isso, né? Que tudo vai acontecer ali só com a contenção, sem esforço, sem eu ter que fazer alguma coisa. Não sei se eu posso estar enganado também, mas eu tinha muita preocupação em preparar a aula. Eu odiava preparar a aula. E era a coisa que eu mais detestava de fazer. E aí perceber que, pelo menos agora, né, que eu não preciso, porque já está ali, eu não tenho nada para ensinar, é só abrir esse campo, para mim, me trouxe uma sensação de muito mais alívio, assim, de muito mais paz, né? E perder tudo isso que a gente perdeu me trouxe até um outro lugar muito interessante, né? Que agora está chegando no Natal. Sempre tem uma pessoa ou outra que a gente não tem um problema, né? Principalmente nessa questão de briga social que a gente está vivendo, né? Então vai ser maravilhoso, porque parece que eu poderia me relacionar com as pessoas que eu achava mais diferentes de mim, mais cruéis, vamos dizer assim. Parece que perde um pouco esse conservadorismo que a gente coloca na pessoa, né? E dá vontade de chegar e me relacionar com essas pessoas e eu sinto que tem conexão entre a gente, né? Então eu senti isso muito forte, assim, tem uma pessoa especial, assim, que eu tenho certeza que eu vi amor, assim, sabe? Tipo, eu vejo a hora de abraçar essa pessoa. E é completamente contrária a mim, né? Então, Natal é uma ótima oportunidade mesmo, mas atualiza sempre
E outra, lembra que a gente não está aqui se reunindo para virar funcionário de exercício nenhum. Então, não fica fazendo exercício com a pessoa. Reconheça em você os limites. E aí, abre mão do limite, reconhecendo a vantagem, e entra em contenção. Isso não é fazer um exercício. Entrar em contenção é realmente se colocar num estado para a gente poder criar alguma coisa. E integrar razão e emoção. E faça errado também, porque o errado é que vai deixar mais claro o que é que a gente está precisando olhar. Eu começaria assim por fazer um exercício de percepção, né? Que é reconhecer que nós somos seres emocionais. Reconhecer que realmente não tem a mínima chance de sermos seres racionais ainda. Nós somos seres emocionais. Quando a gente está usando a razão, é para justificar a emoção. Ou é para bloquear a emoção. A Roberta ia falar que fez tudo errado no fim de semana. É ótimo. Esse é um momento assim que quanto mais errado, melhor, porque daí a gente não vai ficar se enganando. Então, estamos aqui nos reunindo para perder, estamos aqui nos reunindo para errar, e quem sabe surge alguma contenção disso tudo. Então, amanhã a gente vai com a Cuca fazer uma prática, seja lá qual ela propor, porque seja o que for, a vacuidade vai dar para a gente realmente uma outra substância. Então, amanhã às 7, a gente se reúne de novo, na quinta-feira às 9 da manhã, ou vai ficar sempre aí gravado à disposição. Tudo bem? Podemos ir?